O impasse em torno do orçamento de 2021 pode chegar ao fim hoje. Essa foi a previsão dada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. A dúvida é, sanciona do jeito que está e assume os riscos diante dos problemas nas contas ou veta e desagrada parlamentares, principalmente os do Centrão? Larissa Alvarenga, que difícil, hein? O presidente Bolsonaro disse que hoje, nesta segunda-feira, deveria bater o martelo sobre esse assunto. As negociações continuam aqui em Brasília e Bolsonaro tem até quinta-feira para decidir se sanciona ou veta o projeto que passou pelo Congresso. Por isso, a gente já conversa com a Juliana Lopes, que vai trazer para a gente, né, Juliana, quais são os entraves ainda dessa discussão. Uma ótima semana para você. Isso mesmo, Larissa. Bom dia para você também, a todos que nos acompanham. Para a gente entender qual que é o impasse maior, é importante lembrar que a avaliação é que esse texto, da maneira como chegou do Congresso Nacional, subestima gastos obrigatórios, que são aqueles pagamentos que não podem ser cancelados pelo governo federal, dizem respeito a benefícios sociais, previdenciários, a aposentadorias. Há uma discussão, desde que esse texto chegou aqui no Palácio do Planalto, que houve manobras ali no Congresso Nacional para ampliar as emendas parlamentares e desconsiderar esses gastos que aumentaram muito, principalmente por conta da pandemia da Covid-19. Aí o presidente Jair Bolsonaro ficou com duas saídas. Uma delas, aprovar o texto da maneira como está, e aí o temor maior é ser enquadrado no crime de responsabilidade por furar o teto de gastos. E volta aquele fantasma do processo de impeachment que a gente já acompanhou em outras gestões. E outra saída seria vetar o texto, criando uma indisposição com os parlamentares que se debruçaram sobre o orçamento. A gente lembra que foi aprovado com atraso, mas que teve a mão ali do Centrão, que é a base de apoio do presidente, né? São os principais articuladores políticos. O presidente Jair Bolsonaro acionou várias frentes para tentar resolver esse impasse. Isso inclui, inclusive, a articuladora política aqui no Palácio do Planalto, Flávia Arruda, que a gente lembra era presidente da Comissão Mista de Orçamento. E o presidente sinalizou que pode vetar alguns pontos. Ele disse que está bastante preocupado com essa questão de entrar num processo de impeachment e que essa é a preocupação maior. Sinalizou também, numa conversa com apoiadores, que pode bater o martelo sobre esse assunto nesta segunda-feira, que é o que a gente vai acompanhar. Importante a gente acompanhar também uma mensagem que acabou de ser publicada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele diz que o orçamento, nas redes sociais, diz que o orçamento desse ano só foi aprovado depois da eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado, fazendo uma crítica aí ao deputado Rodrigo Maia, que anda criticando bastante essas discussões do orçamento. E também disse que esse orçamento foi aprovado com amplo acordo que inclui o governo, que também é uma crítica ao governo federal e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, o Ministério da Economia, que tem se mostrado bastante insatisfeito com esse texto que veio dos parlamentares. Ou seja, o cálculo é político, é também da economia, impasse difícil e crise instaurada entre o Legislativo e o Executivo. É com vocês. Obrigado, Juliana. Inclusive, estamos destacando aí para você esse tweet de agora há pouco do presidente da Câmara dos Deputados. Como bem explicado pela Juliana, tem toda uma questão relacionada ao orçamento e a esse impasse sobre vetar e sancionar. E o Arthur Lira, presidente da Câmara, já fala diretamente aqui que grande parte dessa responsabilidade se deve à gestão anterior à dele, a de Rodrigo Maia, que inclusive a CNN falou de vários problemas nesse orçamento e que também teria alertado o governo sobre isso. Vamos já conversar com o Igor Gadelha, que tem apuração sobre qual deve ser a escolha, a decisão de Jair Bolsonaro sobre sancionar ou vetar. Oi, Igor, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos que acompanham o Live CNN. Olha, a apuração importante que eu acabei de fazer, esse impasse do orçamento, da sanção do orçamento de 2021, ele deve ser resolvido durante a sessão do Congresso Nacional marcada para esta segunda-feira. Quem me disse isso agora há pouco foi o líder do governo no Senado Federal, Fernando Bezerra. Ele me disse que esse impasse vai ser resolvido por meio de uma emenda que será apresentada pelo líder do Democratas na Câmara, o deputado Efraim Filho, ao projeto de lei do Congresso Nacional número 2. Esse projeto, Daniel, esse projeto, que é o PLN 2, ele autoriza o governo a abrir créditos extraordinários para bancar aqueles programas de auxílio às empresas. A ideia, então, segundo Fernando Bezerra,
é que Efraim Filho apresente uma emenda não relacionada diretamente a esse tema dos programas, mas para viabilizar esse impasse. Eu entrei em contato agora há pouco também com o deputado Efraim Filho e ele me deu a seguinte explicação. Segundo ele, a emenda dele que está sendo concluída, ela vai prever ajustes técnicos orçamentários para viabilizar a sanção do orçamento no sentido de convergência entre governo e Congresso. Ou seja, segundo Efraim Filho, a emenda que ele deve apresentar e que vai solucionar esse impasse, ela vai permitir que o presidente Jair Bolsonaro sancione o orçamento de 2021 e não vete. Havia ali nos bastidores um conselho da equipe econômica para que o presidente Jair Bolsonaro vetasse alguns trechos. O que está se desenhando, segundo o líder do governo no Senado e segundo o deputado Efraim Filho, essa emenda que será apresentada e votada hoje na sessão do Congresso. E aí, então, o presidente Jair Bolsonaro poderá, se confirmada mesmo essa articulação, sancionar o orçamento. Importante a apuração, porque o cálculo político que a gente falava aqui, Igor, está diretamente relacionado a essa sua apuração, porque assim também não desagrada tanto ao Centrão, que é a base de apoio do governo. Lembrando que, entre essas medidas do orçamento, há dinheiro de emenda parlamentar, dinheiro para deputados e senadores. Por isso, há essa expectativa de um possível veto desagradar a base. Esse é o grande impasse, Daniel. Só lembrando, o que aconteceu? O relator do orçamento, que é o senador Márcio Bittar, ele subestimou despesas obrigatórias em 26 bilhões de reais e pegou essa subestimação, essa diferença ali, esses 26 bilhões de reais, e destinou para emendas parlamentares. Só que a equipe econômica reclamou, porque isso tornaria difícil a aplicação do orçamento e é nisso aí que vai estar a solução. Vamos aguardar.